Fala, nação rubro-negra! Chega mais porque o vídeo de hoje está carregado de informações bombásticas sobre o nosso Mengão. Tem bastidores fervendo, negociações que podem mudar o rumo da temporada e até participação surpresa do velho conhecido. Jorge Jesus em uma movimentação internacional que, acredite, pode acabar ajudando o Flamengo. Então se ajeita aí e prepara o coração, porque o que não falta aqui é notícia quente. Para começar, vamos direto ao ponto. O contrato do técnico. Felipe Luiz já está na mesa. O Flamengo finalizou a proposta e entregou ao treinador uma oferta para renovar até o fim de 2027. Isso mesmo, são mais 2 temporadas garantidas no comando do time. Uma movimentação estratégica da diretoria para manter a estabilidade e o trabalho que vem sendo feito desde que o Felipe assumiu. A proposta, claro, vem acompanhada de uma valorização salarial, até porque o trabalho dele já começa a mostrar resultados sólidos dentro e fora de campo. Desde o início de julho, o Felipe Luiz já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, e isso acendeu o alerta na Gávea. Por isso o Flamengo se adiantou e correu para garantir a permanência do comandante. O detalhe interessante é que esse novo contrato acompanha também o ciclo da gestão atual do presidente Luiz Eduardo Batista, que vai até o final de 2027. Então, além de garantir o técnico, o clube também tenta consolidar um projeto esportivo coerente com a atual administração. E se tem um nome que merece essa renovação, é o do Felipe Luiz. O cara conhece o clube como poucos respira Flamengo e tem o vestiário na mão. A consistência tática que ele trouxe principalmente na base e nas transições para o profissional já é notável. Dá para ver um padrão de jogo sendo moldado. E se a diretoria reforçar o elenco com mais 3 ou 4 peças, a tendência é que esse time cresça ainda mais sob o comando dele. Não é à toa que os números comprovam com Felipe Luiz, o Flamengo é mais estável, mais eficiente e mais competitivo. Mas não para por aí, porque quem também pode estar de malas prontas, ou quase, é o jovem Aleissan Joia das categorias de base que brilhou no Super Mundial. O moleque fez gol contra o Chelsea, marcou contra o LA Galaxy e quase deixou dele contra o Bayern de Munique. Virou uma espécie de amuleto no ataque rubro-negro. E não demorou muito para chamar a atenção dos gringos. O Wolverhampton da Inglaterra está de olho no garoto e já planeja uma proposta que pode variar entre 15 e 25 milhões de euros. Só que o Flamengo não está nem um pouco interessado em negociar. Muito pelo contrário. O clube está preparando uma renovação com aumento salarial e reajuste da multa rescisória, especialmente porque a cláusula atual, principalmente para o mercado brasileiro, é considerada baixa. O objetivo é segurar o atleta, valorizar a prata da casa e evitar que ele saia antes de atingir todo o seu potencial no time principal. E já que estamos falando de base, bora destacar também o que rolou com Matheus Gonçalves no confronto entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele desceu da equipe principal para ajudar os meninos e deu um verdadeiro show. No intervalo, o Botafogo vencia por 1-0. Aí o Matheus foi lá e meteu 2 golaços, virando o jogo praticamente sozinho. No fim, o rival acabou empatando, mas a atuação do garoto foi de encher os olhos. O mais bacana foi a postura dele. Na entrevista, o Matheus deixou claro que não se sente rebaixado por jogar no Sub-20. Pelo contrário, ele mesmo pede para jogar. Disse que quer manter o ritmo, se sentir bem fisicamente, estar sempre pronto. Uma atitude madura de quem sabe que futebol é constância, é entrega, é estar preparado quando a chance aparecer. E nas redes sociais a torcida já começou a se movimentar, pedindo mais oportunidades para ele no profissional. Fica a dúvida se você fosse o técnico, daria mais minutos ao Matheus Gonçalves. E agora, segura essa, o técnico Jorge Jesus apareceu no meio de uma história que pode ter tudo a ver com o Flamengo. A nova empreitada do Mister no Al Nassr Time de Cristiano Ronaldo pode ter um efeito dominó que respinga no ninho do urubu. Isso porque os árabes estão armando uma investida pesada para levar Lionel Messi para o mesmo time do CR7. A ideia parece coisa de videogame: Messi, Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus juntos no mesmo elenco. Uma loucura. E aí que entra o detalhe importante. Rodrigo de Paul, que está praticamente acertado com o Inter Miami, fez uma exigência curiosa para fechar com o clube americano. Ele só assina se o contrato do Messi for renovado. Se o Messi sair, ele reabre conversas com outros clubes.
E adivinha quem tá de olho nisso? Isso mesmo, o Flamengo? Se o Al Nassr realmente formalizar essa proposta e convencer o Messi a ir para a Arábia Saudita, o Inter Miami perde sua principal estrela e com isso pode deixar escapar o Depou. É aí que o Mengão pode entrar firme na disputa e tentar trazer o argentino. O interesse do Flamengo no Depou não é de agora. O nome dele já circulou várias vezes nos bastidores da Gávea e a situação atual pode abrir a porta de vez. Se o Messi trocar os Estados Unidos pelos petrodólares sauditas, o Depou volta a ouvir propostas e o Flamengo pode se colocar como uma alternativa real. É claro que tudo depende de como as peças desse xadrez vão se mover, mas que o cenário tá interessante isso, tá? E falando em Jorge Jesus, os bastidores dizem que ele queria montar um meio-campo pesado lá no Al Nassr com gente de força, marcação e qualidade técnica. Gerson chegou a ser um nome cogitado por ele. O Mister tá pensando grande e se conseguir formar essa constelação com Messi e Cristiano e companhia, vai precisar de operários no meio para fazer o time funcionar. E o Depou se encaixa perfeitamente nesse plano, mas se a proposta não agradar, ou o Messi bater o pé e quiser continuar em Miami, o destino do Depou ainda pode ser o Flamengo. É esperar para ver. Enquanto isso, na Gávea, o foco continua sendo o fortalecimento do elenco e a manutenção das peças mais importantes. Além do Felipe Luiz, o lateral uruguaio Guilhermo Varela também está em processo de renovação. Ele já pode assinar com outro clube, mas a diretoria confia em um desfecho positivo nos próximos dias. As conversas estão avançadas, mas ainda sem assinatura. O desejo do clube é resolver essa situação o quanto antes para evitar surpresas desagradáveis no fim da temporada. E se a gente olhar friamente os números e o desempenho do time com o Felipe Luiz, não tem muito o que discutir. O Flamengo é mais sólido, mais organizado, mais competitivo. É um técnico que tem identidade com o clube, que conhece a torcida, que sabe o peso da camisa. E quando se junta competência com paixão, o resultado costuma ser positivo. O Flamengo acertou ao propor a renovação. Agora é aguardar a resposta do comandante. Para fechar esse giro de notícias, já tem expectativa para o próximo jogo? O Flamengo encara o São Paulo e tem novidade no comando adversário? Hernan Crespo está de volta ao tricolor paulista e deve estrear justamente contra o Mengão. A tendência é que ele entre em campo com uma formação mais fechada, apostando em 3 zagueiros, 3 homens no meio e 2 alas soltos para tentar surpreender. Vai ser o primeiro teste do novo técnico contra um time forte e bem treinado como o Flamengo, que chega embalado e pronto para mais um desafio. A torcida, como sempre, já está fazendo sua parte. É pressão nas redes, apoio nas arquibancadas e cobrança, por reforços e resultados. E isso é o que move o clube. O Flamengo vive de emoção, de intensidade, de paixão. E cada movimento fora de campo pode influenciar diretamente no que acontece dentro das 4 linhas. Seja uma renovação, uma possível contratação ou o surgimento de um jovem talento, tudo é parte desse caldeirão que não para de ferver. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que acha da renovação do Felipe Luiz. Você acredita que ele é o nome certo para continuar no comando até 2027? E o Matheus Gonçalves merece mais espaço no time principal? E mais, se o Messi realmente for para a Arábia, você acha que o Flamengo tem chances reais de contratar o Depou? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião, como sempre, é fundamental. E se a gente olhar com ainda mais atenção para tudo o que está rolando nos bastidores do Flamengo, dá para perceber claramente que o clube está num momento crucial de planejamento e movimentações estratégicas. A renovação do Felipe Luiz, por exemplo, não é só uma decisão esportiva, mas uma escolha institucional. Ela mostra que a diretoria quer estabilidade, quer dar continuidade a um trabalho que tem cara de projeto a longo prazo. E esse tipo de decisão, por mais simples que pareça, é o que diferencia um clube que só reage dos que realmente planejam o futuro. O Felipe conhece a casa, tem uma postura que inspira os jogadores mais jovens e ao mesmo tempo tem moral com os medalhões. Ele fala a língua do torcedor da comissão da diretoria, e isso tudo se traduz em um ambiente mais equilibrado dentro do ninho. E olha, vamos ser sinceros, estabilidade no futebol brasileiro é um bem raríssimo. Quantos clubes conseguem manter técnico por mais de uma temporada? E mais quantos conseguem fazer isso com resultado e desempenho e principalmente com o respaldo da torcida? O Felipe Luiz, mesmo com pouco tempo no comando, conquistou isso.
O time sob a batuta dele ganhou consistência defensiva, voltou a pressionar alto e a base começou a ser mais aproveitada de forma consciente. Não é só colocar os moleques pra jogar, é entender onde eles se encaixam, como podem evoluir, e o Felipe parece ter essa leitura com clareza. E falando em base o que dizer da atuação do Matheus Gonçalves, o garoto fez um jogo de gente grande contra o Botafogo no Sub-20. Mostrou personalidade técnica, poder de decisão. E o mais legal foi ver ele falando com tanta sinceridade depois do jogo. Deixou claro que não encara o Sub-20 como um rebaixamento, mas como uma oportunidade. Ele quer jogar, quer manter o ritmo, quer estar pronto. E essa é justamente a mentalidade que separa os que passam do nível da promessa para o patamar de realidade. Se ele vai ter mais chances no time principal, aí depende do Felipe, da necessidade do elenco e do próprio desempenho nos treinos e jogos. Mas que a torcida quer ver mais do Matheus, isso quer. E o interesse do Wolverhampton no Alaysan é mais uma prova de que a base rubro-negra continua sendo referência. O garoto brilhou no Super Mundial, fez gols importantes, se destacou em jogos grandes e agora tá no radar de um clube da Premier League. Os valores que os ingleses podem oferecer são altos, girando entre 15 e 25 milhões de euros. Mas o Flamengo tá fazendo o que tem que ser feito, segurando o atleta, oferecendo valorização e reforçando a multa. É assim que se protege um patrimônio. Não dá para abrir mão de talentos dessa forma, principalmente se ainda existe espaço para evoluir e render dentro de campo. O que mais chama atenção nessa história toda é a postura firme da diretoria em não ceder à pressão externa. A janela europeia sempre vem com cifras pesadas e tentadoras, mas o Flamengo hoje tem caixa, tem estrutura e tem condições de fazer frente a essas ofertas. Vender por vender não interessa. A ideia é formar jogadores sim, mas também aproveitá-los ao máximo antes de uma eventual negociação. E o Alaysan é daqueles que pode render esportivamente antes de render financeiramente. Tem talento, tem personalidade e principalmente tem a confiança do técnico. Isso num cenário competitivo como o brasileiro vale ouro. Agora voltando para a bomba internacional envolvendo Jorge Jesus, Messi, Cristiano Ronaldo e Rodrigo de Paul, preciso entender o quanto o futebol tá virando um tabuleiro global de estratégias. Os clubes da Arábia Saudita estão com um projeto claro transformar a liga num polo de estrelas mundiais. Já levaram Cristiano, Benzema, Neymar, Mané e outros. E agora querem o Messi. Para isso colocaram o Jorge Jesus no comando de um time que já tem o CR7 e podem fazer uma proposta histórica pro camisa 10 argentino. O que isso tem a ver com o Flamengo? Tudo! Porque o Depou hoje só aceita ir pro Inter Miami se o Messi ficar. Se ele sair, o argentino reabre o mercado. E o Flamengo, que já demonstrou interesse, pode se colocar como alternativa forte. O Depou é o típico jogador que encaixaria como uma luva no meio do Flamengo. Tem intensidade, tem chegada, tem visão de jogo e ainda sabe marcar. Seria uma peça para mudar o patamar do time, principalmente se a ideia é disputar tudo em alto nível. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo. Um meio-campo com ele, Arrascaeta, Gerson Pulgar e mais um atacante de velocidade daria ao Felipe Luiz várias opções de variações táticas. E como o Flamengo tem tradição de apostar forte em reforços de peso, não dá para descartar uma tentativa real se o mercado abrir. Claro, tudo depende da movimentação do Al Nassr com o Messi. Se a proposta dos árabes convencer o argentino a Inter Miami, perde seu principal atrativo. E nesse vácuo, o Depou pode se sentir livre para ouvir outras propostas. E não é só o Flamengo que estaria interessado. Clubes da Europa também ficariam atentos. Mas o projeto esportivo do Mengão, aliado à paixão da torcida e à possibilidade de títulos, pode pesar bastante. E já vimos jogadores sul-americanos preferindo o Flamengo a times médios da Europa. Porque aqui eles têm exposição, calendário cheio, salários em dia e um ambiente competitivo. Agora, sobre a renovação do Felipe Luiz, é interessante observar como a diretoria trabalhou de forma silenciosa e eficaz. Sem vazamentos, sem alarde, apenas preparando a proposta e entregando nas mãos do técnico. Uma valorização merecida com extensão até o final de 2027, exatamente o fim da atual gestão. Isso garante tranquilidade para trabalhar, planejar contratações, desenvolver a base e buscar conquistas. E também serve como recado ao mercado: o Flamengo quer consistência.
Nada de mudanças bruscas. O caminho é a continuidade. E mais do que números, o trabalho do Felipe é visível na postura dos jogadores. O time tem compactação, sabe o que fazer com a bola, pressiona no momento certo. É claro que ainda precisa de ajustes de peças pontuais, mas o projeto está sendo construído tijolo por tijolo. E manter o técnico por mais 2 temporadas é sinal de que o clube enxerga no Felipe alguém capaz de liderar essa transformação. A torcida pode confiar. É um treinador que conhece o clube como pouco sabe o peso da camisa e respeita a história. Além disso, é um estudioso do futebol, está sempre se atualizando, observando tendências, analisando adversários. Enquanto isso, o Flamengo segue de olho no mercado. Além da situação do Depou, outras possibilidades estão sendo estudadas. O elenco precisa de reforços em posições específicas e a diretoria trabalha com cautela. Nada de contratações. Por impulso. A ideia é trazer nomes que cheguem para jogar, que aumentem o nível do elenco e que estejam comprometidos com o projeto. E ao mesmo tempo cuidar dos atletas que já estão no clube e precisam renovar, como é o caso do Guilhermo Varela. O lateral uruguaio ainda não assinou, mas tudo indica que vai permanecer. A conversa está adiantada, só falta resolver detalhes burocráticos. E se o Flamengo conseguir renovar com Felipe Luiz, manter o Varela e ainda trazer 1 ou 2 nomes de peso, o segundo semestre promete. O calendário está pesado, as competições estão afunilando e o elenco precisa estar pronto para responder em alto nível. Os próximos jogos vão ser decisivos. O time vai precisar de concentração, de equilíbrio emocional e, claro, de apoio da torcida. E a nação, como sempre, vai fazer sua parte. O duelo contra o São Paulo, por exemplo, já vai ser um ótimo termômetro. O tricolor vem com um técnico novo, Hernan Crespo, que promete mudanças táticas logo na estreia. Deve montar um time mais fechado com 3 zagueiros e 2 alas ofensivos. A ideia é congestionar o meio e sair em velocidade. O Flamengo precisa estar preparado para esse tipo de jogo. Vai ter que manter a posse, circular bem a bola, abrir espaços e ser letal nas chances que aparecerem. Porque se deixar o adversário crescer, complica. Mas a confiança tá alta, o trabalho tá sendo feito. E a torcida pode esperar um Flamengo competitivo, ambicioso e focado. Com Felipe Luiz no comando, jovens como Matheus Gonçalves buscando espaço, joias como Alacian brilhando e a diretoria se movimentando nos bastidores, o cenário é de construção. É claro que sempre vai haver ruído, crítica, cobrança, mas isso faz parte. O importante é que o clube tenha um norte. E hoje o Flamengo tem. Então o torcedor fica ligado. Muita coisa ainda vai acontecer nos próximos dias. Negociações, renovações, jogos decisivos, movimentações internacionais, e tudo isso pode impactar diretamente o nosso Mengão. Mas uma coisa é certa, o Flamengo não tá parado, tá agindo, tá construindo, tá se preparando para voar alto. Mais uma vez, porque aqui é raça, amor e paixão. Aqui é Flamengo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar uma das contratações mais surpreendentes da temporada. Circula nos bastidores da Gávea a possibilidade de César Azpilicueta, experiente defensor espanhol com longa trajetória no futebol europeu, vestir a camisa do Flamengo. Embora ainda não haja confirmação oficial, o burburinho entre dirigentes, empresários e até jogadores próximos ao clube é de que as negociações estão avançadas e que o zagueiro pode desembarcar no Rio de Janeiro muito em breve. Joeche, 35 anos, Azpilicueta acumula uma carreira vitoriosa, com passagens marcantes por clubes como Olympique de Marseille, Chelsea e Atlético de Madrid, além de convocações frequentes para a seleção espanhola. Com seu perfil de liderança, leitura de jogo e versatilidade, podendo atuar como lateral ou zagueiro, ele seria um reforço de peso para a defesa rubro-negra, que ainda busca solidez e experiência para encarar os desafios do segundo semestre. Fontes próximas ao clube indicam que o nome do espanhol caiu como uma luva no planejamento de reforços da diretoria. A ideia seria trazer um jogador que possa não apenas qualificar o setor defensivo, mas também exercer um papel de liderança dentro do elenco, algo que o técnico Tite tem cobrado com frequência desde que chegou ao comando da equipe. O histórico
De Azpilicueta como capitão no Chelsea, onde levantou títulos importantes como a Champions League, só reforça a aposta na sua possível chegada como uma espécie de novo xerife da Gávea. Há quem diga que o próprio Tite teria sido consultado sobre a possível contratação e que sua resposta foi imediata: se puder trazer, tragam! Mesmo com salários altos envolvidos e a concorrência de outras equipes do exterior, o projeto esportivo do Flamengo e o desejo do jogador de viver uma nova experiência fora da Europa seriam trunfos importantes para viabilizar o acerto. A possibilidade de disputar a Libertadores e jogar diante da apaixonada torcida no Maracanã também pesam. Ainda é cedo para cravar, mas o burburinho cresce, os indícios se acumulam e a torcida começa a sonhar. Será que Azpilicueta vestirá mesmo o manto sagrado? Por ora, o que se ouve nos corredores é que o Flamengo está no jogo. E quando isso acontece, tudo pode acontecer. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!